Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Perdigão e hoje eu vou falar um pouco com vocês a respeito da utilidade e inutilidade da obra de arte e do artista, e tudo isso segundo um fragmento que escrevi no artigo intitulado O que os artistas escondem de si mesmos, e que vocês poderão ler aí no site, cujo link deixarei na descrição. Então, neste artigo, né, escrevi vários fragmentos acerca de assuntos, né, voltados a essa questão do título, né, o que os artistas supostamente esconderiam de si próprios. E então vou ler para vocês o fragmento 1 e discutir um pouco ele. Então vou iniciar a leitura e após ela irei fazer algumas digressões sobre o assunto. Então vamos lá. Também o artista, como outros trabalhadores, quer sentir-se útil e necessário. Isso, porém, o coloca em uma situação estranha, porque ele sabe, no fundo, que a arte flerta constantemente com a inutilidade, e tanto mais quanto maior for o grau de sua liberdade criativa. Talvez onde os outros profissionais descubram suas forças, o artista encontre precisamente a sua fraqueza. Então, né, há diferentes formas de interpretarmos este fragmento. Não será meu intento aqui esgotar, né, as possibilidades de interpretação, mas então vou colocar aqui apenas algumas questões que podemos pensar a partir disso. Tá? Então, a primeira questão aí é esta abordagem acerca da utilidade e inutilidade da obra de arte, do artista, né, da arte geral e daí em diante. Tá? Isso aí, na verdade, já é uma questão antiga, em certa medida, né? E podemos vê-la, por exemplo, no prefácio do Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Para quem já leu esta obra e este prefácio, vai se lembrar que o Oscar Wilde já começa o prefácio falando justamente disso, que toda arte é inútil. Né? E uma das características que a faria ser, enquanto arte mesmo, é este caráter de inutilidade em face às coisas úteis dentro aí da sociedade, né? Produzidas por empresas, governos e daí em diante. Né? Então, uma das próprias características inerentes da arte seria esta sua suposta inutilidade. Claro, essa é uma opinião do Oscar Wilde. Outros vão pensar por outro lado, que talvez a arte seja útil para, por exemplo, despertar determinadas sensações, né? Determinados sentimentos. Então, ela teria uma certa utilidade intrínseca que a faria aí despertar determinadas questões corpóreas ou psicológicas e daí em diante, né, seja como for. E isso seria uma outra visão, né, diferente da do Oscar Wilde. E enfim, então são discussões que já existem na estética. Tá? Então aqui não estou tratando nada de novo, mas simplesmente tentando aprofundar aí, ainda que através de um fragmento, toda essa questão. Então, eu escrevo também o artista, como outros trabalhadores, quer sentir-se útil e necessário. E por que eu escrevo isso? Porque percebo isso. Ou seja, vejo aí nas falas, né, e abordagem de muitos artistas que muitas vezes eles querem isto, né, eles querem se colocar como um trabalhador, entre aspas, comum. Né, ou seja, eles querem, muitas vezes, através disso, atribuir a si próprio as características que outros tipos de trabalho também têm, ou de outros trabalhadores, né, de tipos de trabalho distintos. Ou seja, eles querem pegar muitas vezes as características que seriam, né, relativas a outros tipos de serviços, daí em diante, e trazer para si, né, justamente porque a sociedade, por valorar muitas vezes em demasia as características intrínsecas a esses outros serviços, muitos artistas só veem a arte como valorosa caso ela também tenha aqueles atributos. Então, nessa medida, fica-se dentro de um jogo, né, onde se quer, ora, prezar ali o trabalho artístico pelo que ele tem de singular em si, ora, pelo que ele se assemelha a outros trabalhos. Né? E o artista fica nesse meio de campo aí, ora, né, indo mais para uma questão, ora mais para outra. E aí eu continuo. Isso, porém, o coloca em uma situação estranha,
porque ele sabe no fundo que a arte flerta constantemente com a inutilidade, e tanto mais quanto maior for o grau de sua liberdade criativa. Então, aí volta aquela questão lá do Oscar Wilde, ou seja, no fundo a arte, mesmo que ela tenha suas características também de utilidade, ela tem sim, quase sempre em si, né, algo de inútil ali, certo? Ou seja, algo que está perto ali de algo ingênuo e em certa medida até mesmo divertido, né? Como se fosse um jogo, certo? A arte tem uma parte dela que é um caráter meio de jogo, digamos assim, né? E que, portanto, não necessariamente tem uma finalidade muito objetiva e muito certa, e por isso acaba tornando-se também, entre aspas, inútil, certo? Porque se a gente pensar bem, tudo que é útil tem uma finalidade imediata, ou pelo menos uma finalidade objetiva, né, bem definida, digamos assim, certo? Ou seja, tal coisa é útil porque serve, com certeza, a uma determinada finalidade. Agora, a arte, muitas vezes, ela não tem uma finalidade em si, ela simplesmente existe, e aí a pessoa ou aprecia aquilo ou não, né? Então, digamos que isso aí coloca, né, o artista numa posição estranha na medida em que ele quer se comparar com outros serviços que trazem em si uma objetividade muito mais clara, certo? E aí eu falo, então, que ele flerta constantemente com a inutilidade, tanto mais quanto maior for o grau de sua liberdade criativa. Por quê? Porque quanto mais livre, digamos assim, né, livre no sentido de que ele pode criar coisas diversas, não necessariamente dentro de um padrão específico, né, ele vai ter que flertar mais constantemente com a inutilidade. Justamente por quê? Porque a arte, quando ela está dentro de um meio muito específico, ela ainda tem um objetivo mais claro, certo? Tipo, por exemplo, eu vou compor determinado tipo de música porque atende a determinada coisa. Por exemplo, uma trilha sonora. Ela vai servir para aquele filme específico. Então, ela tem uma objetividade muito mais clara, certo? Agora, quando eu tenho que compor para uma outra coisa, um outro meio talvez, que não tem uma finalidade tão clara, aí a inutilidade vai se estabelecer de um modo também mais claro, certo? Do que no caso, por exemplo, de uma trilha muito específica, né, que é útil dentro de um determinado contexto. Porque tem arte de fato que, e quando a gente chega num ponto de liberdade criativa muito grande, elas vão perder o seu caráter de utilidade e muitas vezes de finalidade mesmo, né, justamente porque o próprio artista ali às vezes ele só está criando aquilo como uma necessidade muito própria, né? Só que na medida em que é muito própria, ela perde a sua utilidade geral também, né? Que às vezes o próprio subjetivismo é levado a um extremo também, né, pelo artista, e nessa medida está junto disso uma liberdade criativa também maior, mas o preço que ele vai pagar é muitas vezes o caráter acentuado de certa inutilidade, certo? E nem sempre ele vai saber lidar bem com isso. E aí eu continuo, talvez onde os outros profissionais descubram suas forças, o artista encontre precisamente sua fraqueza. Ou seja, né, isso aí podemos interpretar de várias maneiras, mas uma delas é relativo aí ao próprio tema, né, geral do artigo, seria, por exemplo, se pensarmos que a força em parte de determinados serviços, né, normais aí dentro da sociedade seria o seu caráter útil, certo? Então a força dele está na utilidade. Só que muitas vezes para o artista esta necessidade de uma utilidade pode ser a sua própria fraqueza, porque isso irá limitá-lo, né? Então se ele quiser ser muito útil, igual como se fosse criar um outro tipo de trabalho, né, ele pode se enfraquecer na verdade, enquanto um trabalhador que não é um artista pode, né, crescer com isso, né? Então é por isso que eu coloco que onde os outros profissionais descobrem suas forças, o artista talvez possa encontrar a sua fraqueza. Então basicamente é isso, pessoal. Eu queria discutir um pouquinho com vocês. A ideia aqui não é fazer um vídeo muito longo sobre isso, mas apenas aí fazer algumas digressões e tal, né, alguns comentários em cima do próprio texto, e deixem, né, nos comentários, quem quiser, suas reflexões sobre isso, né, ou críticas, sugestões, né, sobre temas diversos e daí em diante, tá, que nós vamos conversando. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e deixarei o link para o artigo na descrição para quem quiser lê-lo por completo. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.